Então nós vimos no domingo passado, né, no primeiro capítulo de Ageu, nós dividimos o primeiro capítulo em duas partes, né? Como a primeira parte lá do versículo 1 a 12, como uma necessidade de uma nova paixão pela glória. E aí do versículo 12 a 15, a resposta, eles obedecendo e recebendo essa paixão. Nós vimos que como se tivesse um avivamento acontecendo, nós vimos as características de avivamento. Nós vimos também que nesse tempo, do versículo 1 a 12, a palavra do Senhor veio pela boca do profeta Ageu para revelar o coração do povo, revelar as suas prioridades. Eles estavam, assim como muitos nos dias de hoje, colocando as suas prioridades em lugares e coisas que não deveriam estar. Então isso trouxe algo da parte do Senhor de corrigi-los. Fala que o templo do Senhor estava em ruínas e o pessoal estava gastando o seu tempo, o seu dinheiro, a sua motivação estava em construir casas luxuosas. E o Senhor então fala, e eles falavam, mas não é o tempo ainda. E ainda agia com um certo tipo de espiritualidade, né? Mas não é o tempo do Senhor ainda. Então o Senhor os repreende através do profeta Ageu. Fala assim, como assim não é o tempo? Então é o tempo, então é de arrumar as casas. E a gente falou que o problema não estava nas casas, o problema não são as casas luxuosas, o problema não é o conforto em si, tá? Então se você tem uma casa luxuosa, se você tem uma casa bacana, glória a Deus, aleluia, que bom, né? Que bom. Mas o coração do povo foi revelado. A questão das desculpas e das coisas, o qual haviam sido trocadas, nós vamos ver aqui no capítulo 2, como essas coisas nos colocam em situações o qual o Senhor não se agrada, com coisas que trazem consequências nas nossas vidas. O qual a gente vai ver o quanto a desobediência nos leva a lugares onde não é legal. Então a gente vê o livro, né, são 2 capítulos apenas, né? Se você está anotando, o Tim Mack do Bible Project, ele divide esses 2 capítulos em 4 partes. Ele coloca do capítulo 1, do versículos de 1 a 15, a acusação, né, Deus revelando o coração do povo e a resposta. Então, a primeira parte de 1 a 15, a acusação e a resposta. A gente vê no capítulo 2, do versículo de 1 a 9, abordando as expectativas. A gente vê do versículo 10 a 19, a chamada à fidelidade da aliança. Deus relembra da aliança que ele tinha com o seu povo e mostra que estava de pé ainda a aliança. E nessa parte final, do versículo 20 a 23, ele mostra a esperança de um reino futuro, o qual nós esperamos ansiosamente. E então a gente adentra nessa primeira parte que fala no 21º dia do 7º mês, né? Então a gente vê essa mensagem que veio aí 520 anos antes de Cristo, numa época de festa, 2 festas super importantes, talvez uma das mais importantes do povo de Deus, de Israel, que era a festa da expiação e a festa dos tabernáculos, também conhecida como a festa da colheita, onde era um tempo de grande alegria, onde era um tempo de grande festividade, onde o povo era lembrado do perdão, onde o povo era lembrado da bênção de Deus, da colheita e das coisas incríveis que Deus estava fazendo. Pode parecer quase irônico que diante desse último dia dessas festas, então Deus chama a atenção do povo, onde já não havia coisas para colher, havia uma baixa, muito baixa em relação à colheita.
E aí, então Deus ele começa a mexer ainda mais nessa questão do que o povo estava vendo, ou o que o povo deixou de ver. Então, ele fala, né, ele fala que a palavra do Senhor veio por meio do profeta. Então ele pergunta, né, para Zorobabel e para Josué e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo no seu primeiro esplendor, ou na sua glória? A reação do povo é interessante. Ageu está falando de 66 anos depois que o templo foi destruído. Então, a galera novinha, os novinhos não tinham visto. Então, estava falando de algo assim, que para eles talvez alguém havia falado com uma certa nostalgia, ou talvez falou que viram algo incrível. Está falando com o pessoal mais antigo, 66 anos depois. Então, isso quer dizer que o pessoal estava na terceira idade. Então, assim, já tinham vivido e visto. E aqui, nesse texto, a gente não consegue captar como estava a situação desse pessoal na questão de nostalgia, de questão de ter visto uma coisa incrível, né? A palavra é usada, esplendor, ou algo de extrema beleza, termos, né, adjetivos que poderíamos usar, algo magnífico, algo que mostram algo fora do normal. Mas olha que interessante, vamos abrir em Esdras capítulo 12 e 13, que aí a gente consegue captar como é que estava a situação de quem tinha visto algo incrível e agora está vendo uma coisa em ruínas. Esdras capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes da família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido em grande distância. Imagina, pessoal. De um lado tinha gente sorrindo e feliz da vida, de outro lado tinha gente chorando, não sabia o que era. Lembrei do culto pentecostal. Não, estou brincando. Brincadeira, tá? Os homens que Esdras aqui está falando, né, eles choravam porque eles viram a coisa antiga. Eles viram algo incrível. Salomão, quando construiu esse primeiro templo, ele não mediu esforços e dinheiro e mão de obra para fazer. Era tudo do melhor, era tudo incrível, era tudo incrivelmente fascinante. Então o pessoal olha e fala assim: essa fundação aí, pagaram os pedreiros baratinho, não vai dar bom, os caras não vão conseguir levantar algo que seja do nível do que a gente está acostumado. Não dá para se igualar à majestade daquele primeiro templo. E isso, então, parece que gera uma coisa estranha. O que dá a entender é que quando a gente olha para o livro de Esdras, por exemplo, a gente começa a ver as coisas que foram impedimento para que o templo continuasse a ser reconstruído, dá a entender que, de certa forma, não só a questão da oposição e hostilidade para que esse templo fosse reconstruído, mas imaginem, né? Imaginem. Você está lá super empolgado, todos nós aqui, vamos lá, vamos construir. Aí daqui a pouco chega um tiozinho, uma tiazinha, tipo assim, pô, mano, vai construir isso aí mesmo? Tipo assim, isso aí não dá nem cheiro, mano. Cara, isso aí vai sair uma coisa feia, cara. Nem tem ouro aí. Cara, isso aqui não... E aí você começa a ver, parece que um saudosismo do... O Hernando Dias Lopes chama dos veteranos. Ele fala, né? O saudosismo dos veteranos
Ele fala do saudosismo nostálgico dos veteranos, estava desanimando o entusiasmo dos jovens. E parece que pode ser uma coisa que faz muito sentido. E aí então nos leva ao versículo 4 de Ageu capítulo 2. Então agora aí uma boa parte do nosso grupo está estudando o método indutivo, né? Fizemos parte do primeiro workshop. É interessante a gente dar atenção para algumas palavras. Versículo 4 fala assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenha medo. Então Deus dá 3 comandos. Normalmente, quando a gente é encorajado com a palavra coragem, normalmente a gente não tem coragem. Está faltando coragem. Porque normalmente quando a gente tem coragem seria assim, mais coragem, né? Fica firme, né? Mas nesse sentido aqui estava faltando mesmo. O pessoal estava em desânimo, o pessoal estava numa bad assim muito ruim, ao ponto de desanimar. E é interessante que da mesma forma que no capítulo 1, a palavra do Senhor veio primeiro para os líderes, para esses mesmos líderes, nesse segundo capítulo também. O Senhor fala direto. Coragem, Zorobabel. Coragem, sacerdote Josué. E isso é uma coisa incrível, porque não tem como ter uma igreja empolgada com líderes desanimados. Não dá para ter um ministério onde os líderes não estão empolgados, não têm coragem. Então isso precisa partir da liderança e Deus parece que ele zela por isso. Então ele fala coragem para Zorobabel, ele fala para Josué e fala para o povo, coragem ao povo da terra. Coragem. Então, a gente vê 3 comandos claros aqui da parte de Deus. A gente vê uma ordem de Deus que é uma ordem encorajadora. Deus está encorajando o seu povo. E parece que Deus, Ele ama fazer isso. De tempo em tempo, todos nós aqui, nós precisamos ser encorajados. Nós precisamos de ouvir coragem quando nos falta, ou quando temos pouca coragem. Vamos lá, vamos adiante. Então a gente vê uma ordem encorajadora. Mas não para por aí. Porque coragem em si não é suficiente. Olha que interessante que fala. Mas antes disso, ele fala que o meu espírito está com você. Primeiro ele fala da aliança, depois ele fala do espírito. Então a gente vê uma aliança que não muda, mesmo quando o povo está desencorajado, mesmo quando o povo está desanimado. Deus está falando, eu tenho uma aliança com vocês. Nossa aliança está de pé. Porque afinal de contas, quem quebra a aliança somos nós. Quando Deus fala uma coisa, Ele vai até o fim. E aí, Ele fala, eu estou com vocês. Antes disso, antes da aliança, Ele fala, eu estou com vocês. Nos lembra muito de Jesus falando, né? Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão por todo mundo pregando o evangelho, ensinando, batizando. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim. Ter Deus conosco e a garantia de que Ele está conosco nos ajuda em todas as outras questões. De saber que Ele não nos manda ir sozinhos. Ele não nos fala coragem, simplesmente por coragem, mas saber, cara, tenho coragem porque eu estou com vocês. É como se Deus estivesse falando assim, o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, está aqui com vocês, está fazendo e vai fazer. Ele relembra que essa aliança é imutável. Ele fala assim, cara, essa aliança que eu fiz com vocês lá quando vocês saíram do Egito. E uma habitação consoladora, que é o Espírito.
Espírito Santo, ele é aquele que consola. Imagina diante de tudo aquilo que o povo está vivendo, ser consolado é algo incrível. Ser encorajado, com coragem, com um reforço acerca da aliança, com um reforço acerca da presença, né, garantida. Deus está falando, eu estou com vocês. Está garantido. E também essa questão do Espírito. E isso nos mostra algo de extrema importância. Então parece que aqui é a primeira vez no capítulo 2, lembrando nossa enquete do Instagram, quem seguiu aí, teve a liçãozinha de casa. Quantas vezes no capítulo 2 estava escrita a palavra Senhor dos Exércitos? Então o pessoal marcou aí, escreveu. Teve gente que falou, é tanto. Não, volta lá que está faltando. Então, na NVI está 9 vezes. Nesse capítulo 2. Declara o Senhor dos Exércitos. E a gente vai falar mais sobre essa questão do Senhor dos Exércitos. Então a gente vê essas 3 coisas. A aliança com Israel continuava de pé. A gente vê que o Espírito de Deus continuava com eles. Mas não era só isso. A gente vê então uma profecia, a partir do versículo 6, que fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer os céus, a terra e o mar e o continente. Farei tremer todas as coisas, farei tremer todas as nações, farei que trarão para cá os tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Mais uma vez, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Então a gente vê, nessa parte, a gente vê o profeta falando de um futuro inteiro. O que é um futuro inteiro? É que não inclui somente a primeira vinda, o qual é verdade e se cumpre. Mas a profecia, então, ela mostra esse cumprimento maior no nascimento do Messias esperado, o Messias de Israel, né? O Yahvé, o Jeová, o Senhor que salva, e será cumprida de modo completo, né? Para simplificar e nós não entrarmos muito nessas questões assim que mais complicam do que esclarecem, nós podemos ver de forma bem simples. A profecia ela é paralela, né? A gente vê algo parecido em Hebreus capítulo 12, versículo 26, quando diz a mesma coisa, que o Senhor vai fazer a terra tremer, as nações e o reino. Então, houve esse cumprimento imediato com o nascimento de Cristo, então, esse pontapé inicial à nova criação, olhando para a narrativa, né, bíblica, que nós temos falado com muita frequência da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então, Jesus, quando vem, ele dá o pontapé inicial a esse tempo da redenção. Mas olha que interessante, quando nós olhamos para coisas, assim como no capítulo 1, o pessoal estava olhando para suas casas luxuosas, e no capítulo 2, então, eles começam a ter esse saudosismo nostálgico acerca da glória material do templo, do ouro e da prata. Olha a palavra de Deus para o seu povo. Ele fala assim, tanto a prata quanto o ouro me pertence. Ele fala assim, cara, isso não é glorioso. Eu sou dono disso. Isso não mexe comigo. Isso não me impressiona. Nós ficamos impressionados com grandes arquiteturas. Ainda hoje você pode ir aí vários lugares do mundo e você vai ficar fascinado diante da arquitetura de coisas assim que são explicáveis e inexplicáveis, né? Você vai no Peru, por exemplo, cara, você vai ver aquelas pedras em Machu Picchu e outros lugares, você fala assim, cara, até hoje ninguém
consegue trazer uma coisa coerente. E Deus não se impressiona com isso. O povo, então, oprimido, estava desanimado por falta de recursos. Lembra no primeiro capítulo? Está faltando recurso. Como se Deus dependesse das coisas. Mesmo hoje. Eu sempre falo isso, né? Que Deus, ele não depende do câmbio do dólar, nem da bolsa de valores. Para ele não tem, a economia dele é diferente. E para nós também. Para nós, assim, é o que Deus quer. Não é o que a gente pode. Não é o que minha mão pode. É o que Deus quer. Se Deus quer, Ele vai fazer. Ele vai suprir. Ele vai mover. Então, não existe problema financeiro para Deus. Deus, Ele é o dono de tudo. Então, assim, isso não é um problema para Ele. Então, a glória do primeiro templo, ela tem esse aspecto material. É magnificente em ouro, em prata. Mas a glória do segundo templo era diferente. Era grandiosa porque nela entraria aquele a quem o ouro e a prata pertencem. A quem é dono e é maior do que qualquer outra coisa que possa mensurar, ou ver, ou imaginar. Fala que ele é tão grande que os céus dos céus não pode contê-lo. Fala que é o único capaz de, quando nós olhamos para toda a criação, em seu poder e em glória, é capaz de contar cada fio do cabelo de cada um de nós. Até para quem é careca, ele já sabia antes. Tem umas gotinhas lá em algum lugar. Então, duas razões porque a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. A primeira razão é por causa da presença de Deus no templo. E isso é uma coisa que para nós é a mesma coisa em relação a isso que a gente está aqui vivendo. Do culto dominical e do ajuntamento. Tire Deus, tire Jesus, tire o Espírito Santo do que a gente faz aqui no domingo à noite, gente. Tchau, tchau. Isso aqui vai virar uma coisa horrenda. Porque a beleza da igreja, a beleza da comunidade, a beleza do ajuntamento é Deus. E quando nós lembramos do domingo passado do que é essa glória, do que significa cabode nessa questão do peso, nós lembramos que tudo que Deus faz e tudo que Deus é, não dá para levar de forma light. Então, quando nós pensamos nesse renovar da paixão pela glória, se você veio e ouviu no culto do domingo passado, está falando de algo muito mais específico do que uma coisa só. Está falando de reverência, está falando dos atributos de Deus, da natureza de Deus, de tudo que Ele é, de uma manifestação de quem Ele é, de forma que nós podemos compreender. Então nós somos tomados de maravilha. Não sei quanto a você, mas em tempos como esse, por exemplo, durante o louvor, onde nós somos lembrados de verdades acerca de Cristo, e do amor dele por nós, e do nosso amor por ele, nós somos tomados de maravilha. Não tem como o nosso coração ficar do mesmo jeito. Então nós olhamos para ele, então nós somos, a palavra fala que nós olhamos para ele, nós somos iluminados. Nós somos tomados desse sentido de Lembra nas escrituras que fala, se fendesse os céus. Quando nós olhamos através do profeta Isaías, nós somos tomados por esse senso de reverência e maravilha. Que afinal de contas, a glória do povo de Deus é Ele mesmo. A glória do povo de Deus é Ele mesmo. O Herbert Wolff, ele fala assim,
Quando Jesus entrou no templo no século I da nossa era, a casa do Senhor encheu-se de glória como nunca antes. Ali estava alguém maior do que Salomão. Dionísio, o Papa, diz que a glória da última casa foi a presença de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso fez a diferença. Isso faz a diferença hoje. Não importa. Não importa quão belo sejam os templos exteriores, ou até mesmo o interior. O que importa é se Cristo está no meio do seu povo. Que Deus, a sua honra, a sua glória, a sua natureza, o seu atributo está sendo manifesto através de um povo que se reúne aos domingos. O segundo templo foi construído por Zorobabel. Mais tarde, exatamente 46 anos depois, o templo recebe aí uma reforma, um requinte de beleza e de coisa extraordinária através de Herodes o Grande. E a palavra usada é magnificente. É muito fora do nosso vocabulário para o belo, para o extraordinário. Mas alguém disse que, porém, a glória desse templo não estava em suas pedras douradas ou na sua imponência, mas no fato que foi nele que o Senhor Jesus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e Jesus trouxe graça e glória. Amém? Em segundo lugar, é por causa do que Deus ele oferece diante desse templo. No versículo 9 ele fala assim, olha que declaração incrível de Deus. E neste lugar estabelecerei Shalom, declara o Senhor dos Exércitos. É nesse lugar. As pedras, o ouro, a prata são incríveis, mas isso aqui é diferente. Essa paz, ela não é uma ausência de conflitos, necessariamente. Já falamos sobre isso no final do ano passado, no Advento. Se você perdeu, você pode ir lá no Bible Project Português e procurar por tema paz. E sua mente vai... porque é algo incrível. Não é um sentimento de bem-estar, o qual Shalom providencia também. Faz parte do significado da paz, é o bem-estar. A mesma palavra, por exemplo, em Jeremias, fala do Shalom da cidade, do bem-estar da cidade. Mas não é só isso também. Mas essa paz, ela é relacional, ela é algo que a gente experimenta diante da nossa relação com Deus da glória. Alguém disse que trata-se de uma paz perene que nos coloca em uma relação certa com Deus, conosco e com o próximo, para toda a eternidade. Porque foi isso que a queda fez conosco. Quebrou e desconfigurou a nossa relação com Deus, com o próximo, conosco e com toda a criação. Então, ter essa promessa de que Deus estabeleceria a paz é um sinal também, um lembrete escatológico de que um dia essas coisas vão voltar ao normal. De que nós estaremos em paz com aquilo que nós somos criados para ser. Enquanto isso não acontece, nós temos vislumbres. Nós temos coisas que nós experimentamos, coisas da criação. Então, Deus declara isso para nós. Então a gente vê, na primeira mensagem, Deus chama o povo para reflexão. Na segunda mensagem, Deus chama o povo ao trabalho. E agora Deus chama o seu povo à santidade. Vamos ler a partir do versículo 10 em diante. Que fala assim, Ageu capítulo 2, versículo 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, faça ao sacerdote a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão ou algo cozido, ou em vinho, ou azeite, ou em qualquer comida, isso ficará
consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ele ficará impuro? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impuro. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Agora preste atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante abençoarei vocês. Cara, uma palavra dura, mas muito necessária. Então a gente vê 2 meses e 3 dias depois da segunda mensagem de Ageu, Deus volta a falar com ele e através dele. A gente vê no versículo 10. A gente vê o profeta falando em nome de Deus, na primeira pessoa. Expliquei isso no domingo passado. Não existem profetas como esses nos dias de hoje. Existem, sim, profetas que trazem palavras de revelação e palavras que Deus coloca, mas eles não têm essa mesma autoridade do qual se tornou a Bíblia que Jesus lia. A gente vê Ageu como um servo. Ele não é o dono da mensagem, ele não produziu a mensagem foi soprada por Deus, assim como todas as Escrituras, de forma impecável e inerrante. A mensagem não é do profeta à nação, mas é de Deus por meio do profeta à nação, chamando o seu povo. Então, quantas vezes está escrito o Senhor dos Exércitos no 2º capítulo? 9 vezes, pessoal. E o que quer dizer isso aí? Que Deus se dirige ao seu povo por meio de Ageu, dizendo: é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos quer dizer aquele que domina sobre as hostes celestiais e sobre os reinos da terra, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Então Deus está ali afirmando quem Ele é, o seu poder, o alcance da sua autoridade, que não é simplesmente terrena, mas também celestial. É importante que a gente pense de que o dom de profecia, nós cremos que ele existe. Na Calvary Curitiba, nós cremos nos dons, mas nós cremos nos lugares dos dons, aonde eles se encaixam, aonde eles acontecem. Então, eu já falei isso uma vez e volto a dizer, só por questão pedagógica, para a igreja. Um dos dons que eu tenho é de discernimento. Eu acho que todo pastor, de certa forma, Deus derrama o dom de discernimento que é necessário. Mas é impressionante como Deus, assim, Ele traz coisas que é muito normal. Eu costumo dizer, eu e a Lília, nós não somos um povo espirituoso. Assim, a gente... Em inglês tem a palavra down to earth, Tipo assim, cara, a gente é bem no esqueminha aqui embaixo. Mas é inegável pensar de como Deus traz coisas para o nosso coração e quando nós vamos lá, é impressionante. E uma das coisas que eu gostaria de ver na igreja, quando nós oramos uns pelos outros, nós declaramos a palavra sobre uns outros e coisas que Deus coloca no nosso coração, é que nós não precisamos mudar a voz. A voz não precisa ficar mais grossa, nem mais fina, nem assim diz o Senhor, não precisa disso, gente. Os profetas faziam isso durante o tempo bíblico. O assim diz o Senhor de hoje já não tem mais aquele peso.
Ele não estronda, gente. Mas é a palavra de Deus sendo proferida, é revelação acontecendo, é coisas que Deus traz aos nossos corações. Então a gente pode fazer isso de uma forma normal, conversando, orando. E é impressionante como essas coisas são incríveis. É impressionante quando nós estamos orando por alguém, por exemplo, de manhã. E aí nós somos impelidos a mandar uma mensagem para essa pessoa. Ou mandar, ou ligar, ou fazer alguma coisa. E por coincidência para alguns, mas não vejo como coincidência, eu falo, caramba, essa é a palavra que eu precisava para hoje, cara. Isso era o que eu estava vivendo, isso que eu precisava. Então é só uma notinha aí de lado aí acerca disso, que é parte de ensino acerca do que nós estamos vivendo, é que nós valorizamos a espiritualidade. Nós cremos que Deus está movendo nosso meio, nós cremos que Deus quer mover muito mais. E nós não queremos ser um povo apático. Que nem o povo aqui de Ageu era um povo apático. Já não se sensibilizavam mais com as coisas de Deus. Então Deus precisou chamar a atenção dele. Então, para nós, vamos orar para que Deus use as nossas vidas. Vamos orar para que nós estejamos disponíveis e abertos para o que Deus quer fazer. Amém? Então a gente viu duas perguntas aqui, né? A primeira era sobre santidade e a segunda era sobre contaminação. A gente viu que teve duas respostas, a primeira foi negativa e a outra foi positiva. Então a gente vê aqui meio que uma parábola. Nos lembra muito de Jesus falando. Interessante. Então ele fala a coisa e o pessoal sabe do que está acontecendo, está falando do Antigo Testamento, do Pentateuco, algo que fazia muito sentido para o povo, né? Então a gente vê aqui então uma explicação, né? Um ponto de aplicação, na verdade, né? Então a gente vê a primeira coisa é que as coisas santas não têm poder de tornar pura coisas imundas. A gente vê isso. A resposta foi não, primeiro, para a primeira pergunta. Então, gente, a santidade ela não pode ser transmitida de um objeto para o outro, nem de uma pessoa para outra. Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha santidade com você aqui. Até o jeito de falar não rola. Dá ruim, é feio. Tipo assim, vamos compartilhar uma santidade. Não rola. Então, assim, não há santidade por osmose. Então, o ponto aqui é, a suma do argumento é que aquilo que é cerimonialmente santo não podia santificar o imundo ao tocá-lo. Pelo contrário, o que era cerimonialmente imundo contaminava tudo. Você pode ver aí, não temos tempo para ler, Números 19, versículos de 11 a 22. Olha o exemplo que um comentarista nos dá para fazer sentido, né? Lembra que a dificuldade nossa é de olhar para 15, 20 anos antes de Cristo e aplicarmos algo para o dia de hoje. Mas isso aqui nos mostra a questão aqui do puro, do impuro e da contaminação. Ele fala assim, da mesma forma que um homem ou uma mulher saudável não pode compartilhar saúde com alguém, com o seu parente, a pessoa doente pode transmitir, sim, enfermidade para conosco. Então o saudável não pode passar saúde, mas o doente, o enfermo, pode sim contaminar. E assim, coronavírus estava aí, está por aí ainda, ó, tá, ó, fantasminha, camarada, andando por aí em algum lugar, entendeu? Mas a gente viveu coisa sombria da coisa, de saber que podia ter alguém contaminado entre nós. Entendeu? Agora está mais sossegadinho, agora a gente está mais de boa. Então, mas isso então mostra de forma muito clara. No versículo 13, né, a gente vê a segunda coisa. As coisas imundas têm poder sim de contaminar as coisas santas. A gente vê aí. Você pode estar andando em santidade, cara. Se você tocar, se você fizer coisa, se seus pés pisarem em lugares, suas mãos tocarem,
seu pensamento chegar em lugares, cara, você vai ser contaminado. E as crianças estão estudando agora, nesse momento, como é contagioso essa questão da impureza. Como é contagiosa essa questão do contaminar algo que é santo. É contagioso. A santidade não é contagiosa no sentido de compartilhar e dividir. Ela é contagiosa na questão inspiracional. Mas já de outra forma, a impureza e o pecado em si, ele é extremamente contagioso. Eu creio que cada um de nós, de alguma forma, já provamos disso. De como facilmente nós somos levados. Indo para a última parte aqui, pessoal, a gente vê então, no versículos de 15 a 18, uma exortação solene. Alguém disse que quem não tem memória não tem história. Quem não tem história não tem gratidão. Quem não tem gratidão não tem o que agradecer. E essa não é uma descrição do povo de Deus, não é verdade? Que nós temos tudo isso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar, então, na perspectiva bíblica, olhar o que Deus quer da gente nesse momento, mas olhando na perspectiva futura. Nós lembramos de duas citações, por exemplo, que foram citadas no domingo passado, uma por Spurgeon, outra pelo pastor Chuck, fundador da Calvary, que ele fala que temos uma vida curta e logo passará. Só o que for feito para Cristo permanecerá. Então, de tudo isso que a gente está vivendo na vida, a gente deveria avaliar, de pensar, caramba, quais são as coisas que têm peso de eternidade. Nós iríamos então manejar nosso tempo de forma diferente, nós iríamos manejar nosso dinheiro de forma diferente, nós iríamos manejar o nosso envolvimento nas coisas de Deus de forma diferente. E nós temos a outra citação de Spurgeon que fala assim: a vida é curta, a eternidade é longa. E a vida só faz sentido se for vivida à luz da eternidade. De qualquer outra forma, eu falei domingo passado, vai ser como a música do Johnny Cash, um império de sujeira. Depois de toda a sua fama, depois de tudo que ele viveu, ele chega a essa conclusão de que o que ele havia construído era um império de sujeira. E sai então na revista Times, tipo assim, cara, capa com o Johnny Cash, falando sobre a realidade da vida que ele chegou, que não valeu muita coisa, a maioria das coisas. Então a gente vê que a negligência, a obra de Deus, acarreta em coisas difíceis, cara. A gente vê essa descrição aqui desses textos, cara, é dolorido. A gente viu no capítulo 1, cara, sequidão, um monte de coisa, cara. O povo trabalhava, imagina trabalhar, colocar o salário no bolso furado. Capítulo 1. Vai lá, cara, fazer tudo lá e chegar no final do mês, cara, tá no 0 a 0. A gente vê, em segundo lugar, que o pecado, ele traz inevitavelmente a disciplina de Deus. Deus não deixa passar impunidade. Deus não deixa passar injustiça. E eu sempre falo isso, é que quando nós trabalhamos, eu e a Lília trabalhamos por muitos anos em toda essa questão contra a exploração sexual, contra a pedofilia, viajamos por vários lugares do mundo. E eu sempre falo para o pessoal que a nossa motivação principal não era acabar com isso. Porque a gente sabia que nós não éramos capazes. Seria uma ilusão e uma frustração constante de saber que nós não seríamos capazes de acabar com a exploração sexual no Camboja ou na Tailândia. Jamais. Já falei, a nossa igreja não é capaz de mudar a história de Curitiba. Mas nós podemos ser parte da transformação. E sabe qual é uma das coisas que mais me motivava e me motiva até hoje acerca da injustiça? É que nada passa impune diante de Deus. Nada.
E isso deve ser um alento para os nossos corações, cara. Isso deve ser um conforto. Isso não é um chamado a sentarmos no banco de trás. Isso não é um chamado para dizer, Deus vai... Não é o tempo ainda, né? Não é esse o chamado. O chamado é de que a gente deve fazer, fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer e sermos o povo que Deus nos chamou para fazer. Mas olha que interessante, quando nós olhamos para isso, uma das coisas mais tristes é quando Deus fala assim, mas ninguém se voltava para mim. Isso é uma coisa triste. Imagina, Deus expressando o seu amor, expressando a sua bondade, e o povo não se voltava para Ele, diante da disciplina de Deus. Então a gente vê que a disciplina de Deus sempre visa o arrependimento de quem está falhando. Nós temos, já falei isso e volto a dizer, nós temos dificuldade com a palavra disciplina. Disciplina em português é algo terrível. Mas disciplina bíblica é algo incrível. Fala que Deus disciplina os seus filhos, porque Ele ama, Ele instrui, Ele guia, Ele cuida. Mas também Ele expressa uma promessa bendita, Ele expressa que a obediência traz bênção de verdade. E não só bênção assim, para o amanhã, mas bênção imediata. Chega um ponto aqui que ele fala, mas de hoje, lá no versículo 12, ou versículo 19, mas hoje em diante, eu os abençoarei. Vai acabar a sequidão, vai acabar essas coisas. Agora e depois muito mais. E aí ele fala, ele não para por aí, ele fala de uma vitória gloriosa. A gente vê as promessas a partir do versículo 20 ao 23. E eu queria fechar com algumas palavras de encorajamento para nós e depois alguns pontos de aplicação. O profeta Ageu, ele enxerga de longe os acontecimentos do futuro e da situação humana, mas ele também vê o momento do agora. O trono e os reinos serão abalados. Lá, versículo 20. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia, no 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer as nações e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Algumas versões usam a palavra trono no singular. Há quem acredite que o que está acontecendo aqui está falando de um trono. Tem o trono de Deus e um outro trono, o qual será abalado. E me faz lembrar de uma música do Marco Teles, que ele fala, eita, vejam aonde estão os tronos e os reinos. Um por um vão cair, gente. Um por um vão ser vencidos. E isso é o glorioso para nós. De que um dia Deus vai abalar o trono e os reinos. Nós não seremos abalados por PLs, nós não seremos abalados por economia, nós não seremos abalados com medo de sofrer perseguição. Deus vai sacudir tudo e o nosso rei vem, ele vem em glória. E isso deve ser algo que deve mexer com o nosso coração. E a gente vê, ele fala, derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos. Aí ele vem e fala, virarei os carros, né? São as carroças, os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Isso vai acontecer, gente. De todas as profecias que Jesus foi proferida acerca de Cristo e do seu reino, ele cumpriu. E não vai ser diferente agora. Amém?
Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, o Todo-Poderoso, o que governa sobre os seres celestiais e terreno. Eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor. Então a gente vê uma figura cristológica da glória do tempo que veio de forma definitiva, veio, né, na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos a segunda, que é essa questão do anel de selar como uma coisa davídica. Era alguém que era da linhagem de Davi, do Messias, um símbolo de autoridade real e messiânica. E Deus vai sacudir tudo isso e Ele vai cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Nós lembramos nas palavras do apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra em você, em mim, Ele é fiel para manter, para continuar e para terminar. Amém? De forma bem rápida, 5 pontos de aplicação, só para a gente pensar um pouquinho e ter para o grupo de conexão na próxima semana. Em dias, né, lições que nós aprendemos no livro de Ageu, em dias como esse, no livro de Ageu, em dias como esse que nós estamos vivendo, nós vemos que a pregação, número 1, a palavra de Deus, ela é insubstituível. O povo de Judá foi cativeiro, né, na Babilônia por não dar ouvido à palavra de Deus através do profeta Jeremias. Eles haviam voltado do cativeiro, estavam abandonando a casa de Deus. Cada um correndo através dos seus próprios interesses. Número 2, a casa de Deus merece muito melhor do que simplesmente qualquer coisa. O descaso com a casa de Deus desencadeou grandes transtornos na vida física e espiritual daquele povo. E não é diferente conosco. Quando nós tratamos algo que Deus zela com grande paixão. A palavra fala que Jesus morreu pela igreja. Ele é o noivo, ele é o marido da igreja. E sabe defendê-la muito bem. Ponto número 3. Que a casa de Deus, né, que engloba toda essa questão geral da glória de Deus, do que Deus é e da sua natureza, merece prioridade. É impressionante, pessoal, como as prioridades trocadas, elas ficam visíveis nas nossas vidas. É impressionante. E isso faz algo que faz tão ruim para nós. É algo que nós não devemos almejar, é algo que nós não devemos ter conosco. De saber que Deus, Ele merece a primazia. Ele não categoriza as importâncias no sentido de negligência. Ele prioriza as coisas que são de extrema importância. Então, por exemplo, algumas pessoas colocam, sei lá, Deus, família, igreja, não sei o que lá, meu futuro, família. Deus olha assim, vocês são meus, vivam para mim a glória. O quanto mais satisfeitos vocês estão em mim, eu sou glorificado em vocês. Entendeu? E se importem com as coisas que eu amo, se importem com as coisas que faz parte da minha família, da minha comunidade. Então, quando nós olhamos para a prioridade, nós não olhamos como negligência. Não é correto priorizarmos a igreja e negligenciarmos a nossa casa. Mas também não é correto priorizarmos a nossa casa e negligenciarmos a igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Viu que profundo? A maior glória da casa de Deus é ser habitada pelo Deus da glória. Então, se Deus não estiver aqui, gente, não faz sentido. Se Jesus não for o centro e o foco central da adoração, das escrituras, da pregação da palavra, não faz sentido. Podemos chamar de qualquer outra coisa, e temos muitas dessas coisas por aí. Curitiba está bombando nessas coisas. E eu termino dizendo que a história tem o seu clímax, e o seu clímax é na pessoa de Jesus Cristo, o mais importante. Tem um amigo meu que costuma dizer, quando ele está pregando, ele fala assim, imaginem agora
Se Jesus entrasse aqui, como seria para nós? Como seria, gente? Vamos parar por esses minutos. Já terminei minha pregação. Vamos só ponderar diante dessas coisas. Se Jesus entrasse aqui nesse momento, qual seria a nossa reação? Diante dos pontos que falamos da palavra de Deus, da prioridade do melhor na casa de Deus, da prioridade da glória de Deus habitada, de Jesus Cristo como foco central. Jesus entrasse aqui nesse momento, gente, pararia de falar. Nós seríamos tomados pelo sentido de maravilha e de uma coisa que nos faltaria palavra para expressar o nosso amor, o perdão que Ele proporcionou para nós na cruz. Nós não ligaríamos porque alguém pensaria de nós e como nós seríamos vistos como pessoas estranhas. Alguns de nós iríamos correr e nos ajoelhar diante dele. Alguns de nós iríamos abraçá-lo e beijá-lo, dizendo obrigado, obrigado. Nós seríamos tomados de um sentimento de que nós não sabemos como seria isso, gente. Mas sabe uma coisa incrível disso aí? É que ele está aqui hoje. Ele não precisa mais entrar. Ele já entrou. E se você hoje faz parte dessa família, ele habita em você. E assim a gente pode ser tomado desse sentido de maravilha e falar: Deus, a minha vida é para a tua glória. Deus, eu preciso dessa nova paixão. Deus, eu preciso ter reverência mais, eu preciso te amar mais. Então a gente vai olhar de forma diferente para tudo que a gente for fazer, gente. Como vocês sabem, eu sou bem emotivo de várias formas, né? Tinha um cara bem emotivo que eu conheci, ele falou assim: Deus, por que você que me criou com tanto feeling? Mas para mim, gente, eu lembro do que Deus e Cristo fez por mim e eu penso, cara, tá falando para umas adolescentes hoje. Assim, uma das coisas que eu amo acerca do que Deus fez em mim é que Ele me resgatou logo. Porque não sei onde eu estaria nesse momento. E a Bíblia fala que aquele que é muito perdoado, muito ama. E quer saber? Todos vocês foram muito perdoados, gente. Então nós devemos amar muito. Nós devemos servir muito. A W. Tozer, um pregador famoso, antigo aí, diante de um tempo onde o pessoal estava fazendo grandes promessas e chorando e tal, ele vai diante do púlpito e ele fala assim: pessoal, fecha a Bíblia. E ele fala assim: vamos para casa viver. Então eu queria nos encorajar, nos colocar de pé, para nós orarmos.